Olá pessoal, boa tarde, Marcelo Torres com mais um vídeo, análise para vocês do Bitcoin. Conforme eu disse ontem, o Bitcoin estava em alta, precisando romper aqui no gráfico de 4 horas, esse ponto aqui. Quando eu fiz a análise, ele estava nesse segundo ponto aqui, às 13 horas da tarde, né? Quando foi no candle seguinte das 4 horas, que foi às 17 horas, ele rompeu para cima. Coincidentemente, quando as bolsas de valores fecharam, e fecharam no vermelho, né? Fecharam no vermelho relativamente grande. Então, assim, foi um impulso que o Bitcoin precisava para subir. Enquanto isso, ele então seguiu o movimento dele de alta, e aí quando foi mais ou menos 9 horas da noite, que foi nesse outro candle aí, eu percebi que havia uma possibilidade dele chegar a, a 6.800 do ponto onde ele estava. Então eu fiz essa primeira linha, e a nossa meta é, para marcar aqui, a nossa meta é para ele chegar, colocar um verde limão aqui. A nossa meta é para que ele chegue em 7.200, certo? Aqui, ó, 7.200, para ele bater nessa meta lá. E pelo ponto, pela demora que ele está levando aqui, provavelmente ele vai bater nesse ponto, além desse ponto. Então vamos aguardar para ver como vai ser a movimentação dele. Deixa eu colocar essa cor aqui também, verde limão, pronto. Então, ontem ele acabou fazendo, então, depois da hora que eu remarquei, mais 2 candles depois, 8 horas depois, ele chegou muito próximo. Ele chegou a 6, na verdade ele bateu 6.833, chegou na meta e começou a voltar. Provavelmente, já eram 5 horas da manhã, aos números que vinham não só da Ásia, como também da Europa, mostrando que o mercado ia dar uma respirada. Então, provavelmente a gente vai ver um respiro também, afinal de contas foi um dia e meio praticamente de alta sem parar. Então agora ele deve fazer um respiro, para possivelmente seguir adiante. Tá? Então nesse meio tempo ele chegou numa posição intermediária entre meio e 8 Fibonacci e 786. Então vamos aguardar. Veja que na subida o volume foi interessante, aí ele começou a perder o volume, e no último candle ele deu uma última acelerada que provavelmente já era sinal de que não iria seguir por causa das bolsas mundiais que estavam recuperando. Então, por causa disso, ele deu a última acelerada e agora está cedendo já fazem 8 horas, né? Desde o candle das 9 horas que ele vem cedendo. Agora é aguardar, mas não é muito diferente disso, considerando que já estávamos na zona de sobrevendido, né? Que o estocástico aqui sinaliza com clareza queda dos preços agora, né? Recuperação aí. Aqui na força relativa também já vem fazendo uma virada. A gente não tem um topo mais alto aqui, porque se tivesse seria possivelmente uma oportunidade de divergência. Apenas uma convergência, então, é, sugerindo que essa queda pode se confirmar, talvez voltando aqui ao ponto de 6.000, que é uma possível entrada interessante também. Né? Para quem já perdeu, como eu perdi o ponto de entrada a 5.700, por $30 eu perdi esse ponto, então eu perdi toda essa alta aqui, bastante interessante, onde estamos aqui, uma alta bastante interessante por volta de 17%. Então, olhando aqui, a nossa onda positiva já vem cedendo, então é aguardar para ver se a onda negativa vai se formar ou se apenas vai fazer aquele recuo momentâneo. Ficar de olho aqui, mas a pressão do dinheiro negativo continua, a pressão do dinheiro, né, a pressão negativa continua em vigor aqui. O que mais nós temos aqui? Estamos quase perdendo a tendência de curto prazo positiva. Ela, dentro de continuar nessa respiro aqui,
provavelmente vamos perder essa tendência de baixa aqui. O bom é que a volatilidade cedeu de vez, então podemos considerar que as operações que acontecem no Bitcoin são operações normais, com procuras e oferta e procura balanceados, né? No semanal, ainda temos os sinais de alta, apesar do volume wave estar cedendo, mas continuando com sinais de alta. A única coisa que me preocupa é que enquanto essas candles estão subindo, os volumes estão, as suas respectivas barras de volumes estão cedendo. Isso aí não é uma coisa muito boa, né? Olhando aqui agora a pressão do dinheiro, a pressão do dinheiro ainda continua positiva. No diário, perdão, eu falei semanal, mas é diário. No diário continua positivo. Vamos ver se vai continuar dessa forma, assim como o spread também continua positivo. Então, para o diário ainda temos uma boa esperança aqui. Corrigindo aqui, vamos ver aqui. Temos aqui a tendência de curto prazo no diário continua sendo de alta. Então, estamos bem nesse indicador aqui também. E ele está bem plano, então a expectativa que pode ser que esse respiro seja momentâneo. Dentro do canal que eu plotei aqui para o diário, a gente está muito próximo de chegar no fim dela, que são os próprios 7.200, né? Então espera que isso aí só seja um respiro mesmo. O Reikiash continua sugerindo direcional positiva, apesar do volume, como eu disse, parece não estar apoiando muito esse movimento. Tá? Há uma ligeira descendência no volume, que não é muito bom, mas vamos ficar de olho. Mas o diário, esse sim, continua com a volatilidade alta. Muito cuidado. No semanal, ainda sinais divergentes aqui, sem nenhuma força garantida de reversão. Então, as reversões estão a caminho, mas ainda todos eles estão ainda sugerindo cautela no semanal, que seria uma curta médio prazo, né? A gente ainda não tem aquela formação, o fim do fundo, né? A formação do fundo da onda negativa. Então, vamos ficar de olho nisso daqui. É importante essa onda aparecer. Para fechar a conversa, o longo prazo é negativo ainda, tá? Em todos os indicadores aqui predomina o negativo, tá? Somente aqui na pressão do dinheiro que ainda tem um viés misto, tá? Mas a grande maioria sugere negativo, então vamos ficar de olho nisso também, tá certo? Por fim, lembrando os senhores que eu estou em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, Telegram, TradingView e LinkedIn, né? As minhas análises, de acordo com o meu disclaimer aqui, são apenas a minha própria opinião, para provocar a discussão entre todos nós. E eu encorajo vocês a fazer comentários sobre os meus posts. Lembrando uma coisa que eu comentei ontem e que continua sendo válido, sempre olhe deixa aí para mim, pô. Sempre olhe uma tendência mais alta e aposte nela nos tempos menores. Por exemplo, ultimamente eu tenho olhado o diário, né, que seria esse gráfico aqui. Eu olho o diário para ver qual é a tendência dele. A tendência dele é de alta, ele está vindo buscar aqui a parte de cima do canal, que é a linha de tendência de baixa. Nesse meio tempo, eu venho no 4 horas que estamos aqui, e eu aposto então nessa mesma alta aqui. Tá? Enquanto esse cara estiver me dizendo que a tendência é de alta, eu fico apostando em 4 horas, 1 hora, 30 minutos. Aí você vê se você quer swing trade, se você quer scalpers, você tem que ver qual é a melhor operação para você. E aí você ajusta o seu tempo. Então, por exemplo, para quem vai fazer scalper, minha sugestão é olhar o gráfico de 1 hora. Tá? 1 hora, 4 horas. Se, por exemplo, um gráfico de 4 horas estiver dizendo que a tendência é de alta, então você tem 4 horas para ficar apostando num scalper de, por exemplo, 5 minutos. Tá? Essa é a tendência. Então, para mim, aqui que estou apostando na tendência diária,
e operando no gráfico de 4 horas, eu quero ver esse respiro de 4 horas acontecer para que o movimento continue subindo. De acordo com os pontos da seta aqui, são os pontos de inflexão do movimento. Então aqui teve, né, aqui teve a inflexão, ajustando aqui, teve a outra inflexão, começou a cair, a minha expectativa é que nessa ponta aqui haja uma outra inflexão, ou seja, eu espero que ele continue subindo até esse ponto aqui, mais ou menos, que seria qualquer coisa em 7.600, a partir daí ele pode começar a cair. Então, dependendo do respiro que ele fizer aqui, talvez até valha a pena uma entrada, porque se a gente entrar qualquer coisa em 6.400, vamos dizer assim, e se ele for parar lá, já são outros 16%, ou seja, a cada 2 dias a gente está colocando 15% no bolso, que não seria nada mal. Tá certo, pessoal? É isso aí. O pregão tá rolando solto, de olho no volume, de olho nesse respiro aí. E agora, então, é showtime. Aquele abraço para vocês.